E um homem de 37 anos foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira, em Uberlândia. Eu vou chamar a Carolina Barros, que tem algumas informações desse caso, porque no decorrer desta sexta-feira, muitas informações foram surgindo sobre esse caso. Algumas delas inverdades, de fatos aí que não tem o menor cabimento. E além de perder este homem de 37 anos, a família também lida com a dor de ver, segundo eles, a memória desse homem sendo desrespeitada. Carol Barros, hoje à tarde, inclusive, conversou com a mãe dessa vítima. Ela que mesmo em meio ao momento mais difícil da vida dela, presa a todo esse sofrimento, a essa dor, ainda teve forças para lutar para que pelo menos a memória do filho dela seja respeitada. E a Carol vai contar para a gente em detalhes como de fato esse crime aconteceu. Carol. Isso, Luciana. Pelo menos para que essa despedida, esse último adeus ao Eduardo seja de forma honrosa, né? Porque, segundo ela, a dona Maria, ela ficou muito chateada com algumas informações que surgiram. A expressão que ela utilizou, que ela ouviu as pessoas dizendo, é que ele estava disputando um colchão na rua, como se ele fosse uma pessoa em situação de rua. E aquilo fez com que lágrimas descessem no rosto dessa idosa de 70 anos, que ainda trabalha como faxineira, é uma trabalhadora, que morava, né, apenas com o filho, e disse que o filho era trabalhador. Ele estava com um salário de R$ 2.500 ajudando dentro de casa, metade do salário era para ela. Ele estava afastado por um acidente que ele teve com a mão, tinha cortado um tendão de um dedo, enfim, mas que ao ver essa notícia, primeiro, da morte, da perda inestimável de um filho, aos 37 anos, com toda a vida pela frente, e depois do que as pessoas disseram a respeito, ela decidiu chamar a nossa equipe de reportagem, o Cidade Alerta, para falar a respeito do que aconteceu. Só para contar rapidamente, esse crime foi nessa madrugada, na rua Maria Dirce Ribeiro, esquina com a Avenida Belarmino Cota Pacheco, no bairro Santa Mônica, aqui em Uberlândia. O dono de um estabelecimento comercial onde vítima e autor estavam na madrugada foi quem acionou a polícia militar dizendo que houve uma briga entre essas duas pessoas. E quando a polícia chegou, uma delas, que é o Eduardo Porfírio, de 37 anos, já estava sem vida. Esse proprietário do estabelecimento disse que durante essa briga, um dos homens sacou uma faca e deu um golpe certeiro no pescoço. Agora a gente vai acompanhar o que a mãe disse a respeito do filho. Meu filho não era morador de rua. Meu filho trabalhava de carteira assinada. Ele gostava muito desse povo de rua, que sempre é coisa dele pequeno. Quando ele recebia, ele ganhava R$ 2.500. A metade era para mim e a outra metade ele ia pagar espetinho, pagar bebida para esse povo na rua. Ontem ele ficou o dia todinho lá onde eles tirou a vida dele. Ele falava que me amava acima de tudo e eu também amava ele demais. É uma dor muito triste saber que ele está ali gelado, espichado ali, esperando para ser sepultado. Ele tão amado, que me ajudou tanto. Tinha um coração enorme, principalmente com esse povo de rua que machucou ele. É doloroso demais ver uma situação dessa, né? Em especial quem é mãe, porque é a pior dor de uma vida, certamente, a gente que é mãe imagina que deve ser perder o filho da gente. E essa senhora, a dona Maria, faxineira aos 70 anos, está vivendo isso. A dor do luto, o sofrimento pela perda do filho, tão jovem ainda, aos 37 anos, e ainda com essa situação de ter ouvido essas questões, em especial com relação às duas facas que foram encontradas com o suspeito desse crime. Esse suspeito que inclusive foi preso pela polícia militar, porque ele foi encontrado deitado em um colchão na rua, ali bem próximo do local onde o corpo da vítima estava, e debaixo do colchão estavam duas facas que ele assumiu ter usado uma delas no cometimento desse crime. Ele foi encontrado dormindo pela polícia militar e relatou que estava dormindo quando a vítima chegou e teria esta vítima partido para cima dele com duas facas. Essa foi a versão dada pelo suspeito que acabou sendo preso.
mas é isso que a mãe vem contestar, né? Ela disse que essas facas não eram do filho dela e que, na verdade, ele gostava de ajudar pessoas em situação de rua. O autor do crime, né, o suspeito por esse crime, ele foi preso, foi encaminhado para a delegacia, as facas apreendidas, e agora tudo vai ficar sob os cuidados, sob a investigação da Polícia Civil de Uberlândia, que vai investigar mais este crime violento, mais um assassinato aqui na cidade. Luciana. Um momento muito difícil para a polícia. A frieza com que o criminoso também agiu depois de dar a facada no pescoço do Eduardo assusta, né? Porque ele simplesmente botou as facas embaixo do colchão e voltou a dormir. Ele não deitou ali numa tentativa de despistar a polícia. Ele realmente dormiu, pegou no sono, como se nada tivesse acontecido, como se aquela ação para ele fosse ali corriqueira, como se matar alguém fosse algo que ele sempre fizesse. Um detalhe é que esse homem que foi levado para a delegacia, a Polícia Civil ainda está fazendo aí todos os trâmites para definir de fato por quais crimes ele vai responder. A Polícia Civil já disse que ele tem várias passagens: furto, posse de droga, posse de arma, tráfico. A lista de crimes cometidos por esse homem realmente é bem grande. E aí, infelizmente, o Eduardo acabou sendo mais uma vítima da ação impiedosa desse assassino. A polícia conseguiu identificar, prender, recolheu aí essas duas facas, uma delas ainda suja de sangue, faca essa que foi utilizada no homicídio testemunhado por um comerciante. Se não fosse esse comerciante, talvez o corpo dele tivesse sido encontrado só no amanhecer do dia, porque poucas pessoas ouviram a movimentação naquela hora. Uma cena com certeza que esse comerciante jamais vai esquecer, mas ele fez o que estava ao alcance dele. Acionar a polícia quando ele viu o que estava acontecendo, não fingiu que passou, né? Aquela coisa do vou fingir que não vi nada. Não, ele acionou a polícia e graças a esse rápido acionamento conseguiu aí fazer com que o assassino fosse preso. A gente volta com atualizações desse caso. A essa família, o nosso abraço. Eles que mesmo neste momento tão difícil, sepultamento marcado agora para o fim da tarde, ainda fizeram questão de falar sobre o Eduardo, de contar o que realmente havia acontecido e de trazer essas informações para que a comunidade respeitasse esse homem que foi taxado de trocentas coisas na sexta-feira. Durante todo o dia, histórias absurdas foram surgindo e ele era uma vítima, apenas uma vítima. Que Deus abençoe o coração de vocês.